TV Varginha, uma TV diferente para você. Entrando no ar hoje, mais um programa entrevistando pela Rede Minas do Sul, pela Rede Grava de Comunicação. Hoje o entrevistando tem a alegria e o prazer de receber no programa Serginho Japonês. É como ele é conhecido aqui em Varginha e em toda a região. Tudo bem, Serginho? Tudo bem. Bem-vindo à TV Varginha e ao programa Entrevistando. Assim, nós a quem agradecemos, a oportunidade de poder estar aqui e já inicialmente parabenizá-lo, por esse grande trabalho que vocês têm feito, não só em Varginha, mas em toda a sul de Minas. Alegria para nós, viu, Serginho? O programa Entrevistando, Serginho, ele tem vamos dizer assim, uma linha de trabalho bem interessante, onde a nossa produção busca aquelas pessoas que são personalidades naquilo que faz, que se destaca pelo seu trabalho, são, vamos dizer assim, os ouros que o mundo vai trazendo para a gente, né? E esse ouro hoje, a gente tem a alegria de falar para o pessoal que acompanha a nossa programação, é a tua pessoa. Muito obrigado, Elton. Serginho, no primeiro bloco do nosso programa, o pessoal sempre acompanha a nossa programação pelas TVs, pelas redes sociais. Então, no primeiro bloco, o pessoal quer saber quem é o Serginho, qual o nome completo, onde que nasceu, qual a formação, como que é a família. E a gente vai viajar um pouquinho no tempo. A gente vai voltar lá na tua infância, na tua juventude, o teu tempo de menino, né? Conta um pouquinho pra gente quem é o Serginho. Bem, Elton, na verdade eu não sou de Varginha, eu sou paulista, sou nascido em Presidente Prudente, fui para São Paulo ainda bebezinho, criança, e a minha vida toda eu residi praticamente aqui em Minas Gerais, porque eu fui para Três Pontas, em Três Pontas eu residi durante aproximadamente 15 anos, em 1986 eu vim aqui para Varginha, estou aqui há mais de 30 anos, Eu tenho dito às pessoas que eu me considero hoje um filho de Varginha, eu tenho Varginha como a minha terra de coração. Por quê? Porque eu cheguei aqui como forasteiro, como muitos que chegaram aqui em Varginha. E como forasteiro, obviamente, a gente inicia a vida da gente, é uma dificuldade muito grande. E no final das contas, eu acabei aqui constituindo a minha família, a minha vida de trabalho, a minha vida laboral de trabalho como servidor público, durante 35 anos aqui em Varginha, tive mandatos políticos, alguns trabalhos sociais nós fazemos, e eu tenho dito às pessoas que, na verdade, quando eu vim para Varginha, como eu fiz a minha vida aqui, eu tenho um débito com a minha cidade, E esse débito eu procurei pagar, e continuo pagando da melhor forma possível, servindo as pessoas. Procurei servir a minha cidade aqui como professor durante 20 anos, também servindo a minha cidade com alguns mandatos políticos, servindo a minha cidade, fazendo alguns trabalhos em entidades beneficentes. Eu tenho um trabalho que eu faço com crianças na área de esporte, faço alguns trabalhos também com algumas entidades beneficentes. Então, é dessa maneira que eu estou procurando retribuir tudo que a cidade me deu, devolvendo isso para a cidade. E aí eu digo às pessoas que eu me sinto muito bem com isso. Eu sou muito feliz com tudo isso. Eu acho que Deus me deu uma oportunidade muito grande de poder estar aqui, nessa bela terra aqui de Varginha. Presidente Prudente, Presidente Venceslau, é São Paulo, É divisa com Mato Grosso, por ali? Presidente Prudente, ela é praticamente divisa com o Mato Grosso, Essa Presidente Venceslau que você citou, ela fica na divisa, Eu nasci em Presidente Prudente. E nesse tempo, Serginho, ainda ficando lá na tua infância, com certeza a gente quer fazer você buscar na tua memória lá o nome de algum amigo de infância, do ginasial, do colegial, do grupo, na época, quando você estudou. Esse menino, essa menina, esses companheiros, amigos que você teve lá na infância, que com certeza, de vez em quando, você deve falar assim, nossa, que saudade do ciclano, do beltrano. Existe ainda um contato? E se existe, qual o nome dessas pessoas, esses amigos teus que ficaram lá quando você era um meninão ainda? Conta um pouquinho pra gente. Pois aí nós vamos ter que trazer um pouquinho na memória isso tudo, Mas, na verdade, Presidente Prudente, eu saí de lá bebê, Eu vivi a minha infância a partir mais ou menos dos meus 9, 10 anos de idade em Três Pontas. Foi quando nós chegamos
A minha família chegou lá em Três Pontas, eu cheguei juntamente com os meus pais e meus 2 irmãos, né? Então, a minha infância, a minha adolescência e boa parte da minha vida adulta, eu passei em Três Pontas, né? E eu tenho dito às pessoas, né, eu tenho Varginha como minha terra do coração, mas eu também divido um pouquinho com Três Pontas, né? Porque, afinal de contas, eu cheguei lá criança, como eu disse, né, minha adolescência, minha juventude, passei lá. Mas, nessa época, eu tenho ainda em Três Pontas grandes amigos, né? Grandes amigos. Eu não sei, você já sabe, né? Aliás, não sei se você sabe, não, você já sabe que eu também já fui músico, né? Gosto muito de um violão, né? No ano passado coloquei um videozinho aí no Facebook, né? E o pessoal teve um acesso muito grande. E então, nessa minha vida de juventude em Três Pontas, foi uma vida muito bacana, sabe? Porque eu me lembro que a gente fazia serenata com os amigos, né? Sempre naquelas rodinhas de amigos, na escola, lá Três Pontos que eu estudava, eu me lembro o nome, Colégio Estadual Teodósio Bandeira, né? Então, ali a gente sempre estava com o violãozinho na mão, batendo papo com a turma. E serenata, você sabe, né? O pessoal mais antigo, né? Hoje já não é tão usual, mas antigamente um amigo queria conquistar uma namorada, aí chamava um cidadão que tocava violão, né? Chamava alguém que cantava, a gente ia lá tal, e fazia aquela musiquinha, né? E botava os 2 corações de encontro, né? Então, a gente cansou de fazer isso lá em Três Pontas, né? E os amigos, o nome dos amigos? E se você tem contato com eles ainda? Sim, tenho alguns amigos lá ainda, é até difícil a gente lembrar desses nomes todos, né? Mas esses dias mesmo eu conversei com um amigo que trabalhou no Correio lá em Três Pontas, ele chama João do Violão, sabe? E hoje ele dá aula de música lá em Três Pontas, ele é aposentado, né? O Wilson também é um músico, grande músico, ele reside hoje aqui em Varginha, né? Mas nós convivemos durante muitos anos lá em Três Pontas. Valdemar, um ex-colega também, hoje é fazendeiro lá em Três Pontas, uma família tradicional. Enfim, nós temos muitos amigos lá ainda, né? E eu tenho um carinho também muito especial por aquela terra. O bacana é que você tocou em Três Pontas, falou de música, e Três Pontas que é o berço ali da família Tiso, né? Uma família, tem pessoal Tiso ali, pessoal importante para a música brasileira, né? Sim, Três Pontas, na verdade, é uma cidade que tem umas peculiaridades diferentes, né? Três Pontas teve, por exemplo, Antônio Aureliano Chaves, né? Foi um dos maiores políticos que nós tivemos, né, no Brasil. Foi vice-presidente da República, foi governador de Minas, né? Era um professor universitário extremamente capacitado, né? É o filho dele que foi deputado federal, né? Três Pontas é a terra do Milton Nascimento, né? Que não precisa de dizer nada, né, com respeito a Milton Nascimento. Três Pontas é a terra de Wagner Tiso, um dos maiores tecladistas do Brasil, né? Maestro, enfim, Wagner Tiso hoje roda pelo mundo afora, né? Levando a sua música, né? O próprio Silvio Brito me parece que é de Três Pontas, né? Depois parece que a família aportou aqui em Varginha e acabou que Silvio Brito é de Varginha, né? Mas Três Pontas é uma terra diferente, né? Então, é uma terra que cultua muito a musicalidade, né? Isso é fantástico, né? E também Três Pontas é a questão do café, né? Antigamente era chamada de terra do ouro verde, né? E hoje ainda é um dos maiores produtores de café do Brasil, né? Tá aí, gente. Esse é o Serginho japonês. E japonês, não precisa nem te explicar, né, gente? E essa descendência de japonês, como que é isso? Você é de família? Explica um pouquinho para a gente qual que é o teu sobrenome, quantos irmãos tem, conta para a gente. Na verdade, os meus pais, né, vieram do Japão. Vieram como imigrantes. E foi uma coisa muito complexa a vinda desses imigrantes do Japão para o Brasil. Para quem não sabe um pouquinho dessa história, os japoneses e italianos vieram após a guerra, alguns antes da Segunda Guerra e outros após a Segunda Guerra, e lá no Japão eles passavam filmes, né? Olha, o Brasil é o paraíso, né? O Brasil você vai para ganhar dinheiro. Então, na verdade, esses japoneses que vieram, como meu pai, vieram de lá para cá para poder ganhar dinheiro do Brasil e retornar. Mas não foi isso que aconteceu, porque quando eles vieram para o Brasil, na verdade, eles vieram para substituir a mão de obra dos escravos, né? Quer dizer, os escravos tinham sido libertados já há alguns anos
e havia uma falta de mão de obra muito grande nas fazendas do estado de São Paulo. Então, eles vieram para suprir. Então, eles sofreram muito, né? O meu pai trabalhou em fazendas de café no estado de São Paulo, na agricultura, né? E com o trabalho deles, eles acabaram progredindo, e daí, muitos anos depois, com o passar do tempo, eles, de empregados, eles viraram proprietários de terra, né? Então, essa é a história, né, dessas famílias japonesas que vieram de lá para cá. E aí tem as gerações, né, que sou eu, meus irmãos, nós somos mais dois irmãos, e como outras famílias de japoneses descendentes, nós viemos e cultuamos muito a questão do trabalho, né? Então, lá no Japão, as pessoas trabalham e muito, né? Então, algumas questões nós herdamos, né, da nossa cultura, muito trabalho, a questão da honestidade, né, das parcerias que nós temos que ter com as demais pessoas que convivem em sociedade conosco, né? Afinal de contas, ninguém vive sozinho, né, Elton? Eu acho que a nossa vida é um conjunto integrado, né? E se nós não estivermos integrados um com os outros, acontece, né, essas coisas tristes que estão acontecendo hoje no Brasil, né? Quem dera, né, se um dia nós vamos ter aqui, né, uma cultura diferente aqui no nosso país, né? Acabar com essas coisas erradas todas que tem aí, né? Honestidade, por exemplo, não deveria ser. Hoje em dia, né, a honestidade é tratada como, nossa, o cidadão é honesto, mas isso é obrigação. É obrigação, né? Nós temos por obrigação que ser honestos. Agora, eu tenho que trabalhar para me poder vencer na vida, né? Respeitar o espaço do outro. Isso, né? Respeitar o espaço do próximo, né? Eu tenho a convicção que nós vamos conseguir fazer isso no dia que um presidente vier e falar, agora eu vou investir na educação, né? Então, só através da educação que nós vamos conseguir mudar o nosso Brasil. Maravilha. Este é o programa Entrevistando. A gente vai encerrar esse primeiro bloco. Vamos ali tomar uma água rapidinho, a gente volta. Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil, a sua gravadora. Envie o seu material, gravamusic@gmail.com ou ligue 35 3291 3378. Programa Viola do Brasil com Elton Reis. Um desfile de sucessos na sua TV. Artistas de nome e novos talentos. Programa Viola do Brasil com Elton Reis. Sábado, às 20 horas. Rede Grava. Um novo jeito de ver TV. Em Alfenas, Madeiras Tangará da Serra. Tudo em madeiras de qualidade. Tábuas, MDFs compensados, madeirites, telhas impermeabilizadas de alto padrão de acabamento e muito mais. Madeiras Tangará, você conhece, você confia. 28 anos de tradição. Avenida Governador Valadares, 1642. 3291-1441. Alfenas, Minas Gerais. TV Varginha, uma TV diferente para você. Nós estamos com o programa Entrevistando, um programa onde sempre traz personalidades, pessoas que realmente, gente, merecem estar aí mostrando a história, pessoas de exemplo, né? Exemplos de vida. Hoje, recebendo aqui no Entrevistando, o Serginho Japonês, aqui na cidade de Varginha, né? Serginho, primeiro bloco a gente viajou bastante, foi lá para o comecinho da tua história, né? Nesse segundo bloco, vamos dizer para o pessoal conhecer mais a tua vida, né? Os teus trabalhos, vamos dizer assim, para a sociedade. Primeiro, fala um pouquinho só, é casado, quantos filhos, e a gente já quer entrar na política, né? Visto que você tem uma carreira política, vamos dizer assim, ou uma vida política pública notável na nossa região. Muito obrigado pelo notável, né? Mas eu sou casado, tenho 3 filhos, né? Tenho um filho de 33 anos, um de 31, e tenho um caçula de 16 anos, né? Como eu disse para você, eu fiz a minha vida aqui nessa terra de Varginha, né? Por isso que eu tenho um carinho muito grande por essa terra, né? Agora para você continuar respondendo, quando que você sentiu que a política ia fazer parte da tua vida?
Na verdade, sabe, Elton, eu acho que quando dizem por aí que a política está no sangue, eu acredito nisso. Por quê? Porque, retornando um pouquinho, lá na minha época de estudante, eu fui da época ainda da ditadura, né? E que as escolas tinham os chamados grêmios estudantis. E no Brasil existia um movimento estudantil muito forte, né? Principalmente as universidades federais, né? E nessa época, sempre que tinha eleição para presidente grêmio estudantil do colégio, por exemplo, eu participava. Eu sempre estava ali, olha, dessa vez agora eu me candidato a presidente, não, dessa vez agora eu vou ser um secretário, um vice-presidente. Então, eu sempre estava envolvido com esses movimentos, né? Até que um belo dia o meu pai chegou para mim e disse o seguinte: olha, meu filho, sai dessa vida, porque senão uma hora os militares vão te levar, né? E realmente era uma situação complicada na época. Muitas vezes as pessoas que trabalhavam com esse tipo de movimento, estavam nesse tipo de movimento, eram consideradas, às vezes, subversivos, né? Eram enquadrados nessa situação. Então, aquilo acabou que eu acabei retraindo um pouquinho, né? Isso passaram muitos anos, muitos e muitos anos. Quando eu vim para Varginha, né, dentro da minha atividade profissional, eu conheci um cidadão que chama-se Rogério Prado. Esse Rogério Prado, ele foi candidato a prefeito aqui em Varginha, né, em 1987, se não me falha a memória. E um dia ele me convidou: olha, Sérgio, eu gostaria, né, que você participasse conosco de um movimento político que nós estamos fazendo, de um partido político. Nós fundamos um partido aqui em Varginha e nós gostaríamos que você participasse. Bem, a minha primeira resposta foi: olha, não quero, né? Eu não tenho convicção nenhuma política, não quero. E, na verdade, ele foi insistindo comigo e foi trabalhando, até que um belo dia eu falei: então, tudo bem, me filia nesse partido. Vou ajudá-los, posso participar de algumas reuniões. E ele foi me convencendo, e um belo dia ele falou: você vai ser candidato a vereador. Eu falei: olha, Rogério, você me desculpe, mas eu acho que eu não tenho essa condição de sair candidato. Não, tem sim. Você tem um potencial, você é um cidadão que se dá bem com as pessoas, você é professor, então nós estamos entendendo que você tem um perfil, né, para poder sair candidato e depois contribuir de alguma maneira. E eu confesso que eu saí candidato assim, muito perdido, sabe, naquela época. Fiz uma campanha muito modesta, eu tinha vergonha de pedir votos, né? É complicado você chegar: Elton, eu estou te deixando um santinho contigo aqui para votar em mim. Difícil isso. Mas eu acabei enfrentando uma primeira campanha e fui surpreendido com uma eleição, né? Aí, quando eu fui eleito, a ficha caiu, né? Puxa vida, eu fui eleito. E agora? O que eu vou fazer, né? Aí eu comecei a participar mais diretamente e estudar também esse contexto político, né? Porque até então não estava meio fora desse métier, desse contexto político. Aí eu comecei a estudar um pouquinho a política local, né? A política a nível do Estado, a política a nível nacional, para poder entender, né? Fui olhar a lei orgânica do município, né? Estatuto do Servidor Público do município, enfim, as legislações que nós temos do município, para mim poder desenvolver um bom trabalho na Câmara, né? Então, o meu primeiro mandato, um período inicial do meu primeiro mandato, foi assim, um período de aprendizado, né? Nós tivemos que estudar bastante, mas, graças a Deus, nós acabamos vencendo esse primeiro mandato, né? E, em 2000, eu fui candidato à reeleição e tive a grata satisfação de ter sido o vereador mais bem votado, né, da história de Varginha, né? Eu tive, naquela época, 3.261 votos, né? Veja bem, isso foi em 2000. E de 2000 para cá, nenhum dos candidatos a vereadores que foram eleitos, né, ainda não tiveram 3.261 votos, né? E de 2000 para cá já fazem 18 anos, né? Então, isso deixou assim, uma condição para mim, vamos dizer assim, eu fiquei muito feliz, né? Mas também foi uma responsabilidade muito grande. Aumentou a responsabilidade. Né? Quer dizer, se eu tive toda essa votação, se as pessoas confiarem em mim nessa reeleição, então eu tinha que, de alguma maneira, retribuir. E eu sempre com aquele pensamento da minha cabeça: bem, se essa cidade aqui, né, me recebeu tão bem, se essa cidade aqui, eu constituí a minha família, então eu tenho a obrigação de retribuir de alguma maneira. Então, esse sempre foi o meu pensamento. Aí eu fui vereador de 2001 a 2004, e em 2004 saí candidato a prefeito, né? Naquela época eu perdi a eleição,
né, no enfrentamento com o ex-prefeito Mauro Teixeira, perdi as eleições, mas saí muito tranquilo, né, porque, apesar de eu ter perdido as eleições, as pesquisas que eu tinha em mãos diziam o seguinte, sabe, uma coisa curiosa: o Sérgio é um cidadão honesto, a pesquisa lá em cima, né? É um cidadão trabalhador, a pesquisa lá em cima. E, no entanto, eu perdi a eleição, né? Mas me deixou muito tranquilo, né? Porque as pesquisas demonstraram a confiança da população na minha pessoa, né? E eu fiquei, após 2004, eu tinha tomado uma decisão de deixar a política, né? Falei, não, agora eu vou tomar meu rumo de atividade profissional, vou retornar à minha atividade de professor, né, à minha atividade profissional como servidor público federal, e vou deixar a política. De 2004 a 2008, em 2008 foi uma situação bastante complicada, porque as pessoas, né, nos convocaram para sair novamente candidato, mas eu consegui ficar afastado da política, né? Em 2012 foi um fato muito interessante, né, porque eu fui novamente chamado a participar de uma campanha, né, como vereador. Olha, coloca o seu nome aí, você tem potencial. Eu falei, gente, mas eu já estou afastado, 8 anos, eu já declarei lá em 2004 que eu não queria mais ser candidato, né? Mas uma comissão foi na minha casa, eu me lembro muito bem aqui, 9 horas da noite, 10 horas, 11 horas, meia-noite. Olha, eu falei, olha, então quer dizer que se eu não assinar essa ata aí, vocês não vão embora de casa, né? É bem isso, Sérgio. Então, daqui, deixa eu assinar isso aí, então, né? Em 2002, então foi uma coisa bastante, quando eu lembro disso, né? Mas aí, depois que eu assinei, no outro dia, a ficha caiu de novo, né? Ué, mas eu sou candidato, e agora? Bom, agora que eu tenho que fazer minha campanha, né? E saí novamente fazendo campanha, né? E eu tive a grata satisfação de ter sido reeleito. É uma campanha muito simples, eu não tive carro de som na rua, não tive moças balançando bandeirola na rua, nada disso. É uma campanha mesmo de casa em casa, de pé, em porta de fábrica, em escolas, etc, etc. E tive a grata satisfação de ter 1.500 votos, né? Fui o 5º mais votado. E aquilo me trouxe de novo uma responsabilidade muito grande, né? Porque após 8 anos, totalmente afastado da política, como que eu fui reeleito com a votação alta novamente? Aí eu tive de novo que abraçar, né, essa causa. Estive de 2013 a 2016, né? E em 2016, novamente, eu tomei a decisão. Agora eu estou deixando para valer, né? E realmente eu consegui não sair candidato, né, que me pressionaram, me colocaram no paredão do Big Brother, né? Vai sair, mas eu consegui não sair. Aposentei em 2017 do meu trabalho, né? E já estava com um rumo tomado da minha vida. Bem, agora aposentado, eu acho que agora eu posso assistir Sessão da Tarde, né? Ô Sérgio, antes da gente entrar nessa outra vida pública sua, nesse segundo bloco, é importante ressaltar, então, o quanto que você é importante para a cidade de Varginha, né? Então, nessa sua vereança, eu queria que você destacasse 1, 2, 3 pontos que você participou, ou lei que você fez, que você estava junto, que você votou, que fizeram a diferença na vida do cidadão de Varginha. Olha, primeiro dizer que eu gostaria aqui de enfatizar o período que eu fui presidente, né? Mas também, lógico, os 12 anos de mandato. Principalmente como fui presidente, eu fiz um trabalho muito grande no sentido de aproximar a população do legislativo, né? Então, a gente sente que ainda há uma distância muito grande, né, da população com o legislativo. Isso não é bom, porque as pessoas têm que participar. A Câmara Municipal, né, o Legislativo como um todo, ali é a casa do povo, que nós dizemos. É diferente da Prefeitura. A Prefeitura executa as cumpre as leis que a Câmara aprova, né, mas a Câmara é extremamente importante, né? Então, na época que eu fui presidente, nós tivemos, por exemplo, um projeto que nós chamamos de Escola Cidadã, né? E essa Escola Cidadã, ela fez um trabalho muito grande, quer dizer, nós fizemos um trabalho muito grande no sentido de aproximar, né, as crianças, os jovens e adolescentes do Legislativo Municipal. Então, esse projeto foi bastante interessante. Nós fizemos um trabalho com as escolas de palestras, né,
Todas as semanas nós íamos 3 vezes por semana em cada escola de Varginha, levando a mensagem da Câmara Municipal, levando os trabalhos dos vereadores, né? Quais eram as obrigações dos vereadores, né? E quais reivindicações a população podia fazer conosco. Paralelamente a isso, nós fizemos um projeto também que denominamos de eleição do vereador e vereadora mirim. E nós, nessa mensagem nas escolas, nós deixávamos também para os meninos como fazer uma campanha eleitoral, né? Como participar de uma eleição corretamente, né? Sem compra de votos, né? Mas levando projetos. E as escolas fizeram essas eleições, né? E, na época, eu me lembro que nós tivemos com o juiz eleitoral, ele nos emprestou aquelas urnas, que ainda não eram eletrônicas. Então, foram urnas verdadeiras, aquelas, né, originais que usadas nas eleições, nós levamos para cada escola e cada escola elegeu o seu vereador mirim. Paralelamente a isso, nós fizemos um grande concurso de redação. Nós observamos que as escolas não tinham um histórico, né? Tinha escola que nós íamos visitar, não tinha fotografias de quem fundou essa escola, como é que foi? Mal tinha um nome. Então, aí nós fizemos um concurso e nós tivemos uma surpresa muito grande, que apareceram redações, apareceram material, fotos antigas, que revelaram a história daquelas escolas todas aqui de Varginha. E a Câmara ainda deve ter um cadastro disso. E aí foram eleitas as melhores redações de cada escola, e a premiação nós fizemos no Teatro Capitólio, né? Aquilo ficou lotado de pais, mães, professores, e as empresas aqui patrocinaram alguns brindes, e depois nós levamos essas mesmas crianças, ou seja, esses mesmos vereadores, à Assembleia Legislativa, e lá foi feita uma simulação de uma reunião dos 77 deputados estaduais, né? Então, esse foi um projeto que me deixou extremamente, né, orgulhoso de tê-lo desenvolvido, e hoje ainda nós encontramos com alguns meninos desses que hoje já são, né, adultos, que lembram essa história toda, né? Porque eu tenho a convicção, né, de que é somente através da educação que nós vamos conseguir mudar esse nosso país, né? Então, esse foi um dos grandes projetos que nós implantamos e que nós nos orgulhamos muito. Tá aí, gente, Serginho Japonês, programa Entrevistando. A gente está sabendo um pouco mais da história do Sérgio, que muito tem feito, né, gente, para a nossa cidade, para a cidade de Varginha. Nós vamos para o terceiro bloco, a gente vai rapidinho para um breve intervalo, a gente volta já já. Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil, a sua gravadora. Envie o seu material, gravamusic@gmail.com ou ligue 35 3291 3378. Programa Viola do Brasil com Elton Reis. Um desfile de sucessos na sua TV. Artistas de nome e novos talentos. Programa Viola do Brasil com Elton Reis. Sábado, às 20 horas. Rede Grava. Um novo jeito de ver TV. Em Alfenas, Madeiras Tangará da Serra. Tudo em madeiras de qualidade. Tábuas MDFs compensados, madeirites, telhas impermeabilizadas de alto padrão de acabamento e muito mais. Madeiras Tangará, você conhece, você confia. 28 anos de tradição. Avenida Governador Valadares, 1642. 3291-1441. Alfenas, Minas Gerais. Programa Entrevistando, agora estamos entrando aqui no terceiro bloco, hoje recebendo o Serginho Japonês no programa. Serginho, agora no terceiro bloco final do programa Entrevistando de hoje, o que o Serginho está fazendo da vida? Pois é, Elton. Como eu disse, eu aposentei no ano passado e fiquei literalmente aposentado, né, em casa, assistindo... Sessão da tarde. Sessão da tarde, Jornal do Meio-Dia, Jornal de Manhã, Bom Dia Brasil, assistindo tudo que eu tinha direito, né?
mas estava muito tranquilo, né? Só que eu observei que o meu nome tinha mudado, sabe, Elton? O meu nome de Serginho passou para Jaque. Eu pensei, falei, ué, gente, mas Jaque ainda é um nome feminino, nada contra as mulheres, é claro, né? Mas para um homem com nome feminino fica complicado, né? Mas aí, o que aconteceu lá em casa? Já que você está aposentada à toa aqui, vai lá no supermercado para mim, né? Já que você está aqui, vai lá na farmácia para mim. Nada contra a minha esposa, é claro, né? Porque eu acho que nós, homens, temos a obrigação, né, de auxiliar as mulheres, porque hoje, afinal de contas, hoje é tudo compartilhado, né? Mas é uma brincadeira, né? Mas eu fiquei literalmente quase que 1 ano, né? E no início desse ano agora, o prefeito Antônio Silva, né, nos convidou para poder assumir a Secretaria da Administração. Eu, num primeiro momento, né, eu falei, olha, eu preciso de um momento, prefeito, para me refletir esse seu convite, né? Porque, na verdade, como eu já disse, eu tinha tomado um outro rumo na minha vida, né? Quer dizer, aposentado, mas eu já estava fazendo um trabalho, né, para poder exercer uma outra atividade. E esse convite até me surpreendeu, né? Mas a ideia do prefeito é de que eu teria competência para exercer esse cargo, que eu já tinha experiência legislativa, né, que conhecia a estrutura da prefeitura, e também a experiência, o know-how, né, do trabalho que é executado por essa secretaria aqui, né? Licitações, contratos, RH, isso tudo eu já havia trabalhado no serviço público no meu trabalho anterior. Então, eu refleti e falei, puxa vida, mais uma vez, então, né? Então, vamos colaborar de novo com o Varginha. Eu acho que eu não paguei minha dívida com o Varginha ainda não, né? Vamos colaborar novamente. E resolvi aceitar o convite do prefeito Antônio Silva. Agora, um grande aspecto que eu gostaria aqui de destacar é que eu não viria aqui para a prefeitura, eu tive convite, né, de outros prefeitos para poder estar aqui na prefeitura, não aceitei-o. Por quê? Porque eu tenho a convicção de que o prefeito Antônio Silva é um prefeito extremamente legalista, né, que nos dias de hoje, né, e com tudo isso que está acontecendo, você sabe que isso é muito importante, né? Então, o prefeito Antônio Silva é um cidadão extremamente legalista, honestidade não precisa falar, porque eu acho que é obrigação de todos nós, mas é um cidadão extremamente honesto. Todas as ações da prefeitura têm que ser pautadas com impessoalidade, né, com o princípio da economicidade e da transparência, né, da publicidade. Então, com vistas a esses princípios que eu tenho convicção de que o prefeito Antônio Silva sempre primou para que a prefeitura trabalhasse, né, dessa maneira, aí eu resolvi aceitar esse convite, né? E estamos aqui desenvolvendo alguns trabalhos, né, bastante importantes, pelo menos que nós entendemos que são muito importantes para a prefeitura. A prefeitura hoje tem 14 secretarias, né, tem autarquias, 2 fundações. Ela tem hoje uma estrutura grande, porque Varginha, né, é uma das cidades polos aqui do sul de Minas, né? E Varginha ainda tem um privilégio, que ela fica no centro, aqui distante de Belo Horizonte, né, de São Paulo e Rio de Janeiro. Praticamente 300 e poucos quilômetros de cada um desses grandes centros, são os maiores centros do Brasil, né? Então, Varginha tem essa grande vantagem. A desvantagem que Varginha tem é que é uma cidade pequena, né, assim, em termos de município, né? Então, quando nós falamos, vamos instalar a indústria, nós temos muita dificuldade de poder fazer a colocação dessa indústria, de terreno, de área, né? Mas Varginha, a prefeitura, ela tem o quê? 3.250 servidores, uma folha de pagamento hoje praticamente quase 11 milhões de reais por mês, né? Então, essa responsabilidade, né, faz com que a gente tenha a obrigação de fazer uma gestão, né, uma gestão muito séria, e essa gestão tem que ser voltada, né, para esses princípios que eu te falei aqui. E essa minha convicção coaduna muito com as ideias do prefeito Antônio Silva, né? Então, nós estamos assim bastante empenhados aqui na Secretaria, desenvolvendo vários projetos aqui. Serginho, e para o futuro? O que você está pensando no amanhã? Conta para a gente. Olha, Elton, é uma pergunta difícil, né? A gente fala sempre que o futuro a Deus pertence, né? Mas eu tenho dito às pessoas que
como no meu caso, né, que eu tive mandato de vereador, por exemplo, e que eu havia deixado a vida política, né, durante 2 vezes, que eu tinha prometido comigo, para a minha família, né, para todo mundo, que eu não retornaria mais, e acabei retornando. Então, eu acho que eu não posso mais dizer que eu não vou estar militando na área política, né? E, principalmente, porque eu estou ocupando hoje um cargo que é um cargo eminentemente político, né? Ele é de livre nomeação e exoneração do prefeito, né? Enquanto houver a confiança do prefeito conosco, enquanto houver reciprocidade, obviamente nós estaremos aqui, né? Mas é uma questão difícil, né? Eu acho que isso nós vamos deixar, né, para o futuro, né, com calma. Nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho com seriedade, né, levando em consideração esses princípios aí que eu disse para você, né? E vamos dizer aqui, né, novamente, que o futuro a Deus pertence, né? Serginho, aproveite as lentes da TV Varginha, da Rede Minas do Sul, da Rede Gravo de Comunicação. Hoje, o Sul de Minas te assiste por mais de 20 TVs pelo sistema Rede Gravo de Comunicação, Rede Minas do Sul. Aproveite as nossas lentes, deixe um alô, um abraço, um beijo, seus agradecimentos finais. Fique à vontade. Bem, eu gostaria de deixar aqui, né, para os nossos telespectadores a mensagem de que, primeiro, a nossa cidade de Varginha, né, é uma cidade, uma das cidades polos aqui no sul de Minas, e isso nos dá uma obrigação muito grande, né, de tê-la que administrar de uma forma um pouco diferente, porque, afinal de contas, aqui nós temos uma gama de serviços, né, e serviços públicos, principalmente, que as pessoas da região dependem para estar aqui, e essa dependência, né, que é uma dependência saudável para nós, né, porque, afinal de contas, as pessoas vêm para cá, dependem de nós, mas eles também trazem movimento aqui para a nossa cidade, né? Acabam gastando no comércio, né? Acabam movimentando a nossa cidade. Então, em contrapartida, nós também temos que tentar fazer com que a nossa cidade ofereça esses bons trabalhos, serviços para essa população que vem aqui, né? Então, dizer que o carinho nosso pelo sul de Minas como um todo, né? Porque o sul de Minas, eu digo que é uma região extremamente privilegiada. Eu jamais quero mudar aqui do sul de Minas, né? O sul de Minas tem uma peculiaridade, não tem nenhuma grande metrópole, né, como algumas regiões têm aí. Nós temos aqui algumas cidades, Varginha, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Alfenas, enfim, umas dezenas de cidades aqui que têm porte, né, um porte não tão grande, que oferecem também serviços, né, e que fazem com que as cidades todas progridam, né, num sistema quase que igualitário, né? Então, nós queremos que o sul de Minas continue dessa maneira. E dizer a vocês aí, tá, Elton, assim, parabenizá-los, porque a TV Varginha, né, nós estamos falando aqui da TV Varginha, mas a TV Grava, ela tem aí uma gama de cidades, são 20 cidades, é isso mesmo, né, que vocês hoje estão aí. É um sistema moderno, né, é o nosso futuro em termos de comunicação. E também dizer, né, eu disse agorinha mesmo ao Cordete, que vocês fazem um trabalho extremamente imparcial, né? Isso é muito importante para nós, porque nem toda a nossa imprensa faz esse trabalho imparcial, né? Então, nós aqui, enquanto gestores políticos, nós temos que agradecer esse trabalho de vocês, né? E parabenizá-los mesmo, agradecer aqui em nome, né, da Prefeitura de Varginha, em nome da cidade de Varginha, em nome da população de Varginha, esse grande trabalho que vocês estão desenvolvendo. Maravilha, muito obrigado, Serginho. Muita bondade sua, né? Gente, sou Elton Reis, esse é o Serginho, programa Entrevistando. Até o próximo programa. Tchau, tchau.